Foi um estudo falando que 68%, o número é assustador inclusive, 68% dos profissionais acima de 42 anos estão em transição de carreira no Brasil. 68%. Nossa! E entre as mulheres, lá na pesquisa fala mulheres maduras, eu não sei exatamente a idade, 75%. Então, assim, a gente está falando de um momento da história da humanidade em que todos os profissionais eles estão revendo a forma como o mercado, né? Na verdade, como que ele se coloca à disposição do mercado. E para isso precisa ter aderência. Para ter aderência, vamos dizer, desse profissional no mercado, ele tem que estar atendendo uma série de pré-requisitos, né? E não tenho dúvida nenhuma que a tecnologia é talvez um dos pontos principais. Então, falar de tecnologia hoje disruptiva, aí a gente... São várias, né? E que ela realmente está transformando o mercado. Fala comigo, super jovem, beleza? Hoje eu tô com o Sanso Garcia, que ele é CEO da Flowy, uma empresa que tem base com tecnologia e inteligência artificial. Ele está empreendendo uma jornada e ele vai contar para nós hoje. Sanso, seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar aqui. Cara, se apresenta para nós. Claro. O que é a Flowy, né? Qual que é a sua base, o que você está criando, qual que é o objetivo dela? Maravilha. Bem, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É realmente uma honra estar aqui e poder falar um pouquinho aí sobre essa jornada que é uma aventura diária, né? Desenvolver, sobretudo na área da tecnologia, né? Que eu sei que é a sua especialidade. Bem, eu sou Sanso Garcia, né? Eu trabalho já na área da inovação e tecnologia há bastante tempo, mas sobretudo agora nos últimos anos que eu venho desenvolvendo um trabalho que é realmente uma missão, tem o objetivo de impactar a vida, né, de pessoas no mundo inteiro. Mas basicamente a Flowy ela promove a conexão entre profissionais variados. Mas para além da conexão, a ideia principal é capacitar essas pessoas, permitir que essas pessoas elas possam se manter empregadas, né? E mais do que isso, poder impactar o mundo de forma positiva, né? Dar oportunidade, sobretudo hoje em dia, que o mundo está passando por uma dinâmica, uma transformação com essas novas tecnologias disruptivas e tal, e que está movimentando o mercado de uma maneira geral, né? E as pessoas elas estão tentando se atualizar em meio a isso tudo. A Flowy vem com o objetivo de ajudá-los, ajudar todo mundo. Assim. Pra gente que nasceu em 81, você falou que nasceu em 78, né? Sim. A gente tá vivendo o futuro, né, cara? Tipo, os que a gente via nos filmes estão surgindo, né? Jetsons. E por aí vai. De Volta pro Futuro, Vingador do Futuro, Eu, Robô, tá tudo aí, né? Verdade. Tá tudo aparecendo aí, cara. Blade Runner, por aí vai, né? Acho massa. Me explica qual que é o produto da Flowy, exatamente. O que ela... Bem, a Flowy, desculpa, ela é uma plataforma que ela possui vários épicos, né? Ou seja, o principal deles é permitir que profissionais que estão no início da sua trajetória profissional ou que estão também em transição de carreira possam ter acesso a conteúdo exclusivo de tutores, ou seja, profissionais que, seguindo a metodologia da Flowy, são profissionais que tenham tido experiências no Brasil e no exterior, experiências de estudo ou experiência profissional, e que também tenham trabalhado em grandes empresas, né, de forma a compreender o mercado, ter uma maturidade aqui dentro daquilo que a gente chamaria de sênior, né? E é interessante porque esse primeiro épico da Flowy... Ele é seu cliente. Adoro esse tipo de conteúdo, cara. Então, é interessante porque... Atualmente, não sei se você chegou a ver, bem recentemente saiu uma matéria, acredito que tem há 2 semanas isso. Foi um estudo falando que 68%, o número é assustador inclusive, 68% dos profissionais acima de 42 anos estão em transição de carreira no Brasil. 68%. Nossa! E entre as mulheres, lá na pesquisa fala mulheres maduras, eu não sei exatamente a idade, 75%. Então, assim, a gente está falando de um momento da história da humanidade em que todos os profissionais eles estão revendo a
a forma como o mercado, né? Na verdade, como que ele se coloca à disposição do mercado. E para isso precisa ter aderência. Para ter aderência, vamos dizer, desse profissional no mercado, ele tem que estar atendendo uma série de pré-requisitos, né? E não tenho dúvida nenhuma que a tecnologia é talvez um dos pontos principais. Então, falar de tecnologia hoje disruptiva, aí a gente... São várias, né? E que ela realmente está transformando o mercado. E esses sêniores que estão na Flow, eles vão trabalhar essa questão da tecnologia e a reinserção do profissional nesse universo novo? Sim. É porque todo mundo, cara, eu sempre fui da tecnologia, né? Eu decidi, assim, sempre gostei muito, né? Tinha todos os videogames, desmontava. Eu era daqueles meninos que, se desse mole, eu desmontava o videocassete e tal. Minha mãe passava aperto comigo. Eu demorei um pouco para aprender a desligar a tomada, antes de sair metendo chave. Cara, e é isso é um estigma que eu tenho, né? Ser um cara da tecnologia e tal. Formei no colégio técnico em 99, eu trabalho profissionalmente com TI desde 99, né? Uhum. Apesar da minha carreira ela se misturar com administração e psicanálise depois, né? Essa aqui é a minha base. Ou seja, as pessoas me procuram muito para falar assim, cara, como é que vai ser esse universo novo da inteligência artificial, né? Sim. Como se o Musk fez um robô que limpa sua casa, não vai ter faxineira mais e tal. Aí eu acalmo o pessoal, né? Eu falo assim, gente, revolução tecnológica que a gente está passando é só mais uma. Né? Basta que você tenha disposição para aprender a usar uma ferramenta nova, vai ficar tudo bem, calma. E não vai ser um bicho de 7 cabeças, não, porque ninguém opera um bicho de 7 cabeças, né? São poucas pessoas que operam, vão ser coisas simples, né? Sim. O cenário que é apresentado, normalmente, ele gera um terror, né? Na verdade, as coisas tudo está se transformando em uma velocidade muito grande. Mas eu por exemplo, eu sou... Não é tão rápido assim, né, cara? Tipo... Na verdade, as transformações têm acontecido mais rápido do que normalmente a gente está acostumado, né? Eu falo assim, ao longo da história, né? Ao longo da história, eu concordo com você. Sim. Mas assim, demora uma década, exatamente, 2, 3, né? Mas é interessante, sabe? Porque, primeiramente, eu sou um desses profissionais de transição de carreira, né? Eu sou um profissional que a minha base de formação acadêmica é arquitetura e urbanismo. Eu sou do lado da arquitetura e urbanismo que é realmente focado na pessoa, né? Ou seja, existe uma discussão aí sobre arquitetura e urbanismo muito focado no objeto arquitetônico, né? Uhum. Eu sou da vertente de realmente sempre estar muito voltado na experiência do usuário. Então, é um arquiteto UX. Exatamente. A grande questão é essa, que na verdade eu entrei na arquitetura e urbanismo buscando o que hoje é a minha área de atuação, que é a inovação. Inovação aberta, antes de tudo, né? Então eu sou uma dessas pessoas que entende muito bem como é que é essa questão de transição de carreira, né? Porque eu vivo isso desde 2015, ou seja, há 9 anos, né? Que essa transformação aconteceu. Mas falando sobre essas tecnologias, André, é interessantíssimo porque, se a gente for imaginar bem, os estudos estão falando com a gente, normalmente são estudos de 10 anos, né? O cenário que é apresentado para a gente até 2030 é realmente interessante, né? Quando a gente fala de robótica, que está mais próximo agora do robô doméstico, né? A gente está falando de inteligência artificial, que tem 2 anos que está aí, mas parece que tem 10, né? Todo mundo utilizando o tempo inteiro. Internet das coisas, ela está engatinhando, mas até 2030 isso vai ser realmente muito real, segundo os especialistas. A gente tem realidade mista, os óculos agora da Meta e outros, que na verdade promove aí uma coexistência, né? Ou seja, essa questão de a gente ter um mundo físico coexistindo com o mundo digital e que torna as coisas imagináveis. Então são muitas transformações que estão em todas as áreas, inclusive profissionais já sendo adotadas, né? Sim. Eu tô doido pra comprar um óculos da LG que ele simula um monitor, cara, e tipo assim, vai mudando, né? Vai mudando, as coisas vão... Daqui a um tempo, na hora que eu vi esse óculos da LG, eu falei, cara, ninguém vai comprar monitor se esse negócio pegar. Acabou o monitor, pra quê? Exatamente. Você vai ligar o óculos na cara e você vai ter uma outra experiência, né? Só que a gente não sabe também direito o que vai pegar, o que não vai. Sim. E tem muita resistência em volta, né? Eu acredito. Você está falando, por exemplo, o pessoal está usando muito IA nos últimos 3 anos, né? A primeira vez que eu tive contato com IA,
Eu sou um cara que gosta muito de estudar, né? Foi em 2014. Tinha um projeto chamado Udacity, que ele veio para o Brasil, que é a Faculdade do Vale do Silício. E aí eles trouxeram os conteúdos mais disruptivos, que há 10 anos estavam sendo discutidos, como, né, o que estaria acontecendo agora, que é o que realmente está. E aí na hora que eu estudei a base da IA, eu falei, cara, não é tão diferente assim do que eu aprendi lá em 95, sei lá, entendeu? Sim, é verdade. Só que como a gente tem potências tecnológicas maiores, vai ser possível fazer mais coisa, né? E isso permite que a gente tenha outras ferramentas que vão potencializar a vida, igual sempre foi, né? Exatamente. É sempre uma extensão das capacidades humanas, né, cara? Sim. Né? Sim. Você não precisa mais selecionar a música que você quer, né? Você pode falar um OK Google no carro, se você estiver usando o ambiente Android, e falar o que você quer que ele vai resolver para você, né? Mas tá, beleza. Mas eu ainda não consegui entender direito como é que a Flow vai me ajudar com isso, entendeu? Maravilha. Se eu sou um profissional de carreira, transição de carreira, se eu estou muito preocupado com essa revolução tecnológica que eu estou tentando suavizar aqui, mas eu duvido que suaviza, tá todo mundo morrendo de medo. Como que a Flow pode me ajudar? Eu vou contratar um curso, eu vou alugar uma plataforma, ela é parecida com masterclass.com, meusucesso.com, vende tipo um curso na Hotmart. O que mais que eu posso perguntar? O sênior me acompanha, ele me responde. Como que vai ser o seu produto? Maravilhoso. Bem, a Flow, ela é uma startup, né? uma empresa de base tecnológica que ela vem sendo desenvolvida nos últimos anos, já passou inclusive por 3 acelerações. Né? Então ela já está numa caminhada aí há algum tempo. Ela, na verdade, ela está desenhada em 8 épicos, ou seja, 8 momentos em que ela vai avançando, né? Épicos são momentos. São esses momentos, eu estou chamando de épicos, assim como mas é realmente esses 8 momentos em que eles são lançados, vamos dizer assim, para o mercado utilizar, mas ele se resolve completamente, por si só ele se resolve. Tá. Aí depois um outro épico, ele vem a cópia, mas ele sozinho também se resolve. Então não é épicos. São épicos. Épicos são momentos ali. Dentro de um projeto né, da parte de tecnologia, um épico, e depois a gente vai desenvolvendo e vai acoplando o outro. Os 4 principais, os primeiros épicos aí da Flow, eles vão permitir que isso tudo possa acontecer. Da seguinte forma, primeiramente, é exatamente profissionais sêniores em que eles estarão disponíveis ali para compartilhar, inclusive com lives, e podendo conversar com esses profissionais, disponibilizando exatamente as experiências que eles possuem, que são únicas e são íntimas, inclusive. Então, a pessoa que está no início de carreira ou em transição de carreira são exatamente aquelas dicas que normalmente a gente busca lá na nossa lista de contato com um profissional que a gente fala, cara, como é que eu resolvo isso aqui? A ideia inicial é exatamente essa, né? Então, um outro momento, né, da Flow, que é bom deixar claro que é utilizando inteligência artificial, que é exatamente a partir do momento que esse profissional ele desenvolve ali dentro da plataforma o seu roadmap, em que ele estabelece exatamente os pontos principais em que ele quer aprimorar as suas habilidades. Pode ser soft skills, ou seja, habilidades de relacionamento ou de comunicação, inteligência emocional, ou também hard skills, sobretudo inglês, em que aí, com a inteligência artificial, ele recebe diariamente atividades que permitam que ele se desenvolva. O terceiro épico, que é o mais importante, e aí sim, dentro do formato da Flow, da metodologia Flow, a partir do momento dentro da lógica da gamificação, em que ele vai aumentando o seu score ali, ele estando preparado dentro do formato Flow, esse currículo, mais especificamente essa pessoa, é colocada à disposição das empresas. Então, diferente de um formato, por exemplo, de uma outra plataforma de profissional, ela não é uma plataforma que, na verdade, permita, talvez, eu colocar o que eu quiser, o que eu já fiz, ou que, na verdade, tem ali um feed talvez requentado, né? Na verdade, é realmente um processo, uma esteira de desenvolvimento. Então, a gente poderia falar que a Flow ela é realmente uma plataforma essencial. Essencial como beber água, né? Ou seja, tem a comunicação entre pessoas e tal, e uma delas é a forma como as pessoas se relacionam profissionalmente. A Flow é uma plataforma essencial.
E deixa eu te perguntar, você tem alguma forma, metodologia para poder trazer aquilo que é subjetivo da pessoa para a cena? Eu vou te falar por que eu estou te perguntando isso, tá? Aquele grupo do Thales Gomes, 4G, Sim. é isso, né? Um dos caras mais fantásticos de vendas que tem no Brasil, né? É um grande vendedor e tal. Respeito ele muito por isso. Formou uma porrada de vendedor, cara. E quando eu tava contratando o rede comercial, que você conheceu ele entrando ali na Cal, né? Eu tava com a vaga dele em aberto e apareceu assim, uns 10 caras. Parecia que era um Ctrl-C, Ctrl-V, cara. As entrevistas dos caras, tudo igualzinho, posicionamento. E como eu tenho muito interesse na grande área da gestão de pessoas, né? Eu estudei muito sobre comportamento, sobre expressão facial e etc. E no final das contas, eu fui fazer uma pós-graduação de psicanálise à clínica contemporânea. Eu tenho um produto psicanalítico dentro da empresa que chama Efeitos, que é uma intervenção psicanalítica em empresas. Eu tenho a minha observação e a minha escuta apurada, certo. Entende? Então eu comecei a conectar o discurso, cara. Sim. Os caras igualzinho. Igualzinho, sim, não. Sim. Acho que você pode falar que 100% dos caras, menos o Vitor, e acho que eu contratei ele por isso, ele foi muito genuíno nas respostas, né? Respondeu assim, não, você me dá uma meta que eu bato. Eu falei, mano, não tem como eu te dar uma meta e você bater. Se fosse fácil assim, era, né? Tipo assim, e outra coisa, eu tô contratando um rede comercial. Quem vai fazer a meta é você, não sou eu. Eu vou te entregar os dados aqui, entendeu? E aí, beleza, você tem uma ferramenta que ela é uma ferramenta de treinamento. Você tem um roadmap e aí a sua ferramenta não é tão específica quanto a do G4, que treina, na verdade, vendedor. Eles treinam vendedor. Sim. Ele não treina o que você tá falando. Pô, como é que você vai lidar com a inteligência artificial? Que tipo de soft skill, hard skill que você vai desenvolver, né? Você está ali preparando uma pessoa para ela se virar num determinado lugar e não um robô para repetir o que você falou, né? Exatamente. Foi esse curso do G4 foi tão forte, assim, o cara ele conseguiu acertar tanta gente. Sim. Que teve um maluco que fez um pitch aqui comigo, cara, baseado no igualzinho, tipo assim, ele copiou o que o Thales falou no curso e me apresentou o pitch, assim. Com todos os absurdos. E é de uma potência absurda, né? A capacidade de alcançar o outro. Né? Porque, na verdade, é cirurgicamente pensada cada palavra para ser empregada. Mas então, a Flowy, na verdade, ela tem o papel de extrair das pessoas o que há de melhor delas. Então, é interessante o que você está falando, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, dessas habilidades, e como que essa pessoa não se torna um robô, né? O robô é a sua ferramenta. Você não é um robô, você pensa. Exatamente. E isso é interessante porque talvez o que falte é exatamente o que a Flowy propõe. Sim. Porque quando a gente vê, por exemplo, a lista lá, por exemplo, das principais habilidades, do Fórum Econômico Mundial, que eles falam, normalmente apresenta 10, 15 ali, né, anuais. É interessantíssimo como que revela, inclusive, a atrofia, né, a fragilidade que a gente tem passado hoje. Porque as empresas, elas estão buscando, isso muito claramente, elas estão buscando aquilo que é próprio do ser humano. Capacidade de solucionar problemas complexos, relacionamento interpessoal, né, assim, uma inteligência emocional, né, ou seja, compreender, por exemplo, que existe um tempo para alcançar as coisas, e quando na verdade a sociedade ela está muito ansiosa, ela está sempre querendo uma resposta imediata, o relacionamento ela acaba ficando um pouco atrofiado nas redes sociais, um pouco... Na psicanálise o termo que está sendo usado é objetação. Objetação. Uma objetação do outro, assim. Sim, sim. Você tem uma hiperclassificação. Ainda mais depois do Tinder e etc. Sim, assim, sim. Tipo, aquilo ali é um cardápio de gente, cara. Reificação, né? Acho que é a mesma lógica. E é exatamente isso, assim, porque na verdade o que as empresas estão buscando é o que há de melhor no ser humano, porque, inclusive, é um evento que eu organizei agora nas últimas semanas, no último mês, na verdade, que é exatamente tratando da carreira profissional, né? Falando sobre carreira. E inicialmente era voltado para os profissionais de tecnologia, mas eu acabei convidando todas as áreas, porque todas as áreas estão sendo impactadas, seja a área da saúde, a área da comunicação, a área jurídica,
todo mundo está sendo impactado pelas tecnologias. Tá, eu entrevistei a CEO da Aleve, que é uma venture capital baseada em Legal Techs. Então, um amigo vai ter automação jurídica para tudo quanto é lado. Exatamente, escritórios que está acostumado a ter 30, 40, 50 advogados, está resumindo a 10 ali, o resto é inteligência artificial muitas vezes. Sim. Então, essas questões todas, elas estão fazendo com que a gente volta lá no início daquela conversa, né, que é falando que as áreas em si, elas não vão modificar. Eu, por exemplo, que tenho origem na arquitetura e urbanismo, não tem como a gente falar que a arquitetura ela vai deixar de existir. A gente vai continuar morando em lugares, vai continuar construindo. Então, tem uma tendência, talvez, a ampliar isso. Talvez a gente vai ter que aprender a construir na Lua, em Marte, né? Segundo o Elon Musk e tal. Ou seja, a área em si ela precisa existir. Agora, cabe aos profissionais se atualizarem, porque as coisas estão mudando, né? Então, é a mesma coisa. O código, né? Inclusive, esse evento chamava Do Código ao Impacto, é falando exatamente que o código hoje ele é fundamental. Ou seja, ter domínio da tecnologia é fundamental. Mas se você for ver o que um profissional de destaque, uma autoridade na área, numa grande empresa, reconhecidamente, né, numa grande empresa e tal, ele tem domínio técnico, mas o que faz ele impactar vai para além. E aí entra nessa questão dessas habilidades que o Fórum Econômico Mundial aponta, né, e que precisam ser exercitadas, porque as pessoas elas estão num momento da história da humanidade em que isso está sendo atrofiado mesmo. Né? E isso é muito interessante. A Flow vem exatamente tratando disso, que é o que você conhece muito bem também, né? Cara, você está me falando. Interessante. Eu vou traduzir que você está falando uma linguagem muito culta. Desculpa, eu sou professor. Você está muito high level aqui. Tipo assim... Bora lá. O que eu estou entendendo que você está falando, você me corrige, tá? Perfeito. Nós estamos vivendo um momento histórico em que é a primeira vez a geração mais nova tem um QI mais baixo que a anterior, né? Assim, eu tenho escutado isso para vários lugares, né? Aí, uma das atribuições que você está falando é o seguinte, tipo assim, a gente está entrando com várias facilidades no mundo que liberam uma certa energia nossa que ela não está sendo usada para desenvolver o que deveria ser desenvolvido, que é o que você está chamando de soft skills, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu não vou precisar daqui a um tempo, de um tantão de pedreiro para subir minha casa. Eu vou precisar talvez só de um mês de obra. E aí todos esses pedreiros têm que se tornar mestre de obras para a gente poder aprimorar a construção civil, para a gente poder, por exemplo, ter uma construção mais barata, mais efetiva, etc. O que não quer dizer que esse cara vai ganhar menos. Mas é necessário que ele entenda um novo universo. Sim. Né? E aí você está falando assim, não, as coisas estão atrofiando, né? A mente, ela... Eu acredito, na verdade os estudiosos aí mostram, né, que na verdade assim, as pessoas elas estão mais ansiosas. Isso é um dado, né? Claro. Estão relatando isso mais, né? Isso, exatamente. E na verdade, assim, sobretudo entre os jovens, né? Eu estou falando números, inclusive, de casos relatados, né? De situações em que a pessoa ela se automutila e tal, está envolvida aí, e outras, né? Sim, claro. Né? Então tem muito a ver com essa ansiedade. Mas é porque as redes sociais, elas acabam fazendo isso, né? Os novos sintomas. As pessoas acabam querendo estar sempre se espelhando no outro, ela perde um pouco no foco nela mesma, na missão pessoal dela, no que ela pode realmente impactar como um propósito de vida e tal, mas... Então, na verdade, isso torna as pessoas mais ansiosas. E existem outras, né? As pessoas elas estão mais econômicas nas palavras. Nas redes sociais, menos, mas pessoalmente ali. É interessantíssimo, assim. Você é da época que certamente você ia na casa do seu amigo e ele estava no portão para ir brincar na rua. Hoje em dia é a falta de educação. Qual articulação que você ia fazer com os pais, né? Hoje em dia, você deve perceber isso. Soa meio como falta de educação você pegar um telefone e ligar para a pessoa direto. Você manda um WhatsApp perguntando assim, e aí, posso te ligar? Sim, soa como falta de educação, concordo demais. Não é, então é meio estranho isso, porque a gente está menos direto, está tendo sempre uma interface ali, né? uma barreira para... E essas coisas todas estão indo na contramão do que as empresas precisam de tomadores de decisão. Pessoas que têm capacidade de se liderar, pessoas que têm capacidade de solucionar problemas difíceis, problemas complexos, e esses vários outros pontos exigem uma maturidade, né, grande e que, por outro lado, essa geração que está vindo, e eu não sei se é uma questão de diminuição de QI, né, mas essa geração nova, ela está... Eu vi isso em vários lugares, eu só não tenho certeza de nada. Acho muita coisa, mas não tenho certeza de nada, mas eu vi muita gente falando sobre isso e algumas notícias a respeito. Perfeito, Mas no final das contas, assim,
é real que os números mostram. Acho que até um ponto interessante é sobre uma questão muito recente, assim, que eu estava vendo num grupo sendo discutido, falando que os jovens agora, muitos deles estão indo buscar emprego junto com os pais. Isso mostra uma questão muito específica, né? Assim, de talvez até de uma baixa autoconfiança nesse momento importante da vida dele, de assumir ali aquela responsabilidade. Só que a empresa precisa exatamente disso. Então, isso precisa ser exercitado. Isso é um exercício diário. A Flui vem propondo isso, né? Sim, eu sou filho de professora, minha mãe é professora e ela é alfabetizadora. Ela saiu da rede particular e foi para a rede pública porque para ela era insuportável atender a demanda dos pais que não se responsabilizavam pelos filhos, entendeu? Porque na educação deles, entende? Uhum. Ela achava aquilo, cara, isso é inadmissível. Eu posso te falar assim, eu tenho, minha mãe tá viva, né? Mas ela me criou, eu tive uma mãe muito, muito massa, sabe? Uma mãe muito fora da curva, assim, é uma pedagoga que ajudou muito a minha formação. Eu agradeço ela sempre quando eu posso, né? Em várias oportunidades. E ela trazia isso, cara. E na rede municipal, são pessoas que têm menos recurso, cara, e ela poderia realmente interferir na vida dos meninos que ela tava, das crianças ali que ela estava ensinando e sendo uma professora que ela queria ser, né? Então, assim, eu acho que, pelo que você está falando, também existe uma super proteção, né, cara? Pode ser que sim. É igual eu tava te falando lá, quando você me contou esse caso, eu te falei, cara, se eu falasse com minha mãe, adolescente, para ela ir comigo numa reunião, ela ia fazer bullying comigo, ela ia rir da minha cara. A gente é de uma outra geração e, na verdade, é impressionante realmente, né? Essa informação. E ela é muito recente, pelo que eu estou vendo nos alguns grupos de líderes, né? Pessoas da área empresarial estão falando que eles estão relatando isso como algo que está ficando frequente. Mas você não está vendo um movimento das empresas abrindo o olho para isso, não? Em que sentido? Na verdade, sentido, eles estão assim, percebendo cara, mais? Olha só, por exemplo, uma coisa que eu prego muito aqui na IN8, né? Falei, cara, se você não quiser trabalhar, eu vou te demitir. E ponto. Entendeu? Eu não vou pedir, pelo amor de Deus, para você trabalhar. Objetivamente, claro. Né? Ai, meu Deus, você está me descartando? Eu tô te descartando. Porque você é um custo. Tipo assim, seu salário é um custo para a empresa. Beleza, você é uma pessoa que a gente conhece pelo nome, etc. Mas você está aqui dentro da empresa porque você tem uma função a ser exercida. Se ela não for exercida, eu vou cortar o custo. Sim. E ponto. Entendeu? Mas isso é maturidade, concorda comigo? Concordo. Sim, é maturidade. Eles têm que entender que a função deles, né, precisa ser ocupada e que se eles tiverem sem nenhuma função que tenha valor para a empresa, eles vão ser mandados embora. E esse chiliquinho do descarte e tal, cara, isso é muito chato, porque o funcionário também faz isso com a empresa e tá tudo bem. E não tá nem errado. Assim, cara, se você tem uma oportunidade melhor fora da empresa onde você tá, vai! Entendeu? Eu não tô te pedindo fidelidade eterna e que você sangre e faça uma tatuagem da IN8 e que isso vira uma seita que nunca mais. Não, cara, você vai ficar aqui enquanto for bom pra você e quando não for, você vai embora, tá tudo bem. Exatamente. Não tem nada de errado nisso, né? Então eu tenho visto, assim, porque se a gente não aceitar eles desse jeito, a gente não vai conseguir contratar. Pois é, mas se a gente aceitar eles desse jeito, a gente vai se ferrar. Sim. Então a gente não cresce. Não cresce. Deixa assim. E, gente, a empresa, é engraçado, né? Ser empreendedor é realmente um desafio diário. A gente sabe disso, né? O Super Jovem é sobre isso. Diariamente eu posto uma história no Instagram trabalhando essa questão do pensamento e sempre é uma reflexão sobre isso que você acabou de falar. Não, eu acho que é até interessante assim, convidar mesmo, né, todos os jovens que acompanham, né, o podcast, que na verdade assim, empreender, cara, inclusive é sair da zona de conforto. Se a gente está falando, acho que isso é até é bem interessante isso, né? Se a pessoa talvez ela esteja muito acomodada, se ela inventar uma forma de empreender, ela automaticamente ela vai sair, porque não tem como, não é confortável. Empreender é exatamente você
buscar melhorar todos os dias, é pivotar todo dia, pivotar, né, dentro da área da tecnologia, das startups e tal, é você tentar validar uma ideia, então você descobre que ela não é boa o suficiente e você muda a ideia, mas você muda tão rápido a ponto de você não quebrar, por exemplo. Né? Isso faz parte, mas eu acho que ter essa mentalidade, ou buscar essa mentalidade, já é um excelente início. Sim. Né? E não sonhar só, né? Um dia eu vou fazer. Começa a fazer. Né? Já começa, já vê como é que... Concordo demais, assim. E outra coisa, perceba também que você é empreendedor, né? Ontem eu estava com o meu supervisor, cara, que a Efeitos, a intervenção psicanalítica que é feita a partir da Efeitos, que é um produto da IN8, é baseada na supervisão que os psicanalistas recebem quando eles estão em formação. Então é muito parecido com uma análise, mas não é uma análise, que tem algumas peculiaridades que são um pouco diferentes, né? E tem o ambiente da empresa ali, sabe? Então, assim, eu tava discutindo com ele o tanto que o profissional liberal hoje, ele não entende que ele é um empreendedor, entende? A quantidade de pessoas que existem no mundo que são empreendedoras e não compreendem isso. Um personal trainer, cara, que ele faz freela, ele é empreendedor, cara. O videomaker, né, que a gente tem um aqui na sala que ele faz freela, ele é empreendedor, cara. Sim. Tá empreendendo. Só que aí, tipo assim, a gente tem aqui uma construção social no Brasil que criminaliza o empreendedor dependendo do lugar que você tiver, entendeu? Que coloca a gente como o mal do mundo. Uma vez eu tenho uma galera lá, eu moro perto do Morro Alto. Aí a área que eu moro, lá em Vespasiano, a minha área ela é meio, tipo assim, tem muita gente rica, muita gente muito pobre, e tudo misturado ali, é mó legal. Eu adoro diversidade, acho legal pra caramba. E aí tem uma vizinha minha, cara, que ela presta serviço de limpeza aqui na empresa e lá em casa. E os netos dela gostam muito de mim. Ela é muito esperta, ela é empreendedora, ela é faxineira empreendedora, ela recebe 2 aluguéis, tá? Isso é melhor do que muita gente formada que eu conheço. Sim. Ela é bem esperta e observadora, e ela fica falando com os netos dela assim, vocês têm que trabalhar com o André. Com o André é um patrão bom, ele ajuda a gente a pensar, ele dá oportunidade, ele dá suporte quando a gente precisa, vai lá pedir trabalho para ele. É uma das netas veio me pedir. Eu disse, André, o que tem que fazer para eu trabalhar com você? Eu falei, bom, você tem que desenvolver algumas competências aí e entender o que a empresa tem de lugar para isso. Expliquei, né? Expliquei para ela lá. Ela tinha 11 anos na época. E aí eu perguntei para ela assim, você quer ser uma técnica avançada ou você quer liderar, ser chefe e tal? Eu falei, não quero ser chefe não, porque eu quero trabalhar. Rapaz, meu queixo caiu no chão. Você não quer ser chefe porque você quer trabalhar? O que você acha que o chefe faz? Uma criança, cara. Aí caiu uma ficha. Sim. Eu não conheço nenhuma criança que quer ser empreendedora. O outro neto dela, que vai lá em casa direto, que eu adoro ela, o Samuel, ele quer ser bombeiro. Aí eu rodo, cara, na rua, passo na frente de escola, você vai querer ser o quê? Aí o cara quer ser policial, o cara quer um monte de coisa. Ninguém quer empreender, cara. Ninguém. Quero ser influencer, não sei o quê. Mas empreender, não. O próprio fato de ser influencer já te torna um empreendedor, mas não tem esse desejo colocado, né? Então, na verdade, eu acho que, infelizmente, né, nós brasileiros somos muito carentes disso. Sim. Né? Desse tipo de estímulo, sim, de fazer as pessoas acreditarem e tal. E é engraçado, André, porque eu tenho pensado um pouco sobre isso e talvez a gente teve um momento ali em que os pais ficavam meio desesperados quando o filho queria seguir uma determinada carreira. E falava, pô, isso aí não vai dar certo, vai ser médico, ou advogado, ou engenheiro e tal. E o cara falou, não, mas eu quero tocar violão, cara. Mas eu particularmente acho que atualmente com a internet tudo é um bom negócio. Eu acho. E aí se o cara ele realmente ele quer fazer uma coisa e aquilo ali para ele dá entusiasmo e é possível hoje do cara ser muito bem sucedido, talvez muito mais bem sucedido do que ele fosse um advogado, um engenheiro ou um médico. Claro. Então não é, a internet hoje ele permite reverberar o nome e tal. Mas tem que ter essa visão empreendedora. Isso. E se o cara tiver, bicho, ele deslancha, voa. Exatamente. Voa mesmo. Eu tô mentorando um cara que tem um canal muito forte, que chama Bora Buscar.
sensacional, figuraço. Ele era programador aqui. Boa parte do meu ímpeto e frequência academia tem dedo dele, influência dele nisso. Ele é um cara... Ele chegou aqui para trabalhar em 2015, cara. Eu fiz entrevista com ele, a gente era bem menor, né? Uhum. Ele chama Eliezer. Muito bom, depois você segue lá, bora buscar. Cara, entretenimento demais, assim, ensinando alguma coisa sobre exercício, musculação e saúde. E ele colocou assim, cara, eu faço uma questão só. Academia é prioridade. Ele falou, academia é prioridade. Massa. Sacou? Então, assim, eu vou trabalhar, eu vou estar dentro do projeto, mas eu não falto minha academia, não. Aí eu falei, beleza. E aí toda demanda que chegava, beleza, cara? Aqui, depois que acabar a academia, eu preciso que você olhe tal coisa, não sei o quê, papá. Aí o pessoal começou a perguntar, a respeitar esse espaço dele, ele fez laço com a gente. Ele trabalhou até ano passado, e o canal dele, assim, do ano passado pra cá, 700 mil seguidores, cara. Gigante. Ele é conhecido pra tudo quanto é lado. Outro dia eu fui na academia lá, o cara me parou pra perguntar, pô, você conhece o Bora Buscar? Eu falei, conheço, mais de 10 anos e tal. Então, assim, esse cara, por exemplo, ele conseguiu porque ele tem a mentalidade empreendedora. Ele segue o Super Jovem. Boa parte das construções que ele tem a ver com o que a gente construiu aqui de pensamento, entendeu? Sim. Ou seja, ele era um trabalhador, programador, mas ele estava com o empreendedorismo na cabeça dele e ele conquistou, cara. Bicho, eu não posso falar quanto que esse cara tá ganhando, mas é muita grana, entendeu? Então, talvez ele estivesse fazendo uma coisa que, né, assim, ele falou que a família dele achou que ele tava ficando doido. E realmente parecia, sabe? Só que não era. Ele tava empreendendo. Interessante isso. Cara, eu sou um cara que tenta incentivar isso lá em casa com meus filhos, sabe? Eu tenho o Francisco que tem 9 anos, a Beatriz que tem 11. Sempre quando tá ali, né, assim, dentro das minhas possibilidades, eu tento estimular, sabe? Acho que a gente tem que fazer isso, né? Você também deve fazer. Claro, minha filha, infelizmente, ela não fala em ser empreendedora, não. Né? Ela quer... Eu ainda não sei como é que vai ser a história deles, né? Mas, cara, eu acho que tem que ser conversado, né? Não, com certeza, né? Eu falei com ela, olha, você pode até não querer abrir uma empresa, mas empreender, você vai ter que empreender, que você já está fazendo isso, né? Você está empreendendo um projeto para se tornar psicóloga. Sim, cara. Depois disso, você vai empreender uma carreira, você vai ter que pensar estrategicamente, você vai ter que escolher o que você vai fazer, né? Você vai ter que sair dessa zona de conforto. Agora, eu te aconselho, pela história do seu pai, que você viu ele construindo, né? Que ela já tem 20 anos, que você empreenda o seu negócio. Porque senão você vai ficar numa bolha. Sim. E você vai pagar um preço por isso. É tipo assim, às vezes a gente foge da dor maior, a gente foge de uma dor menor de hoje e enfrenta uma dor muito maior depois, entende? Tipo assim, é isso que o pessoal fala muito de zona de conforto, sair da zona de conforto, etc. Porque é uma dor menor hoje, né? Que daqui a 10 anos, 20 anos, ela vai ser muito menor. Se eu não fizer isso agora, ela vai ser gigante no futuro, né? Que é, por exemplo, se aposentar com o INSS. Sim, então. Já foi para 70 anos, daqui a pouco é 90, ninguém vai aposentar mais e é isso, né? Exatamente. Viver sem ter segurança financeira, sem acumular patrimônio, é muito perigoso. Exatamente. É engraçado, essa palestra, né, que eu construí há pouco tempo, eu fiz questão de dar essa palestra principalmente nas universidades, os alunos, né, da graduação e tal, e também cursos técnicos de tecnologia. E era uma retribuição, assim, a ideia era, eu fiz um formato que discutia, que deu origem a o grande evento que eu fiz há um mês atrás, que tinham nomes realmente relevantes, profissionais relevantes, o Marco da Embraer, sim, a Bárbara Heder da ONU e tal, assim, profissionais de altíssimo gabarito. Mas esse estupim ali, né, o embriãozinho ali, que é essa palestra que eu estava dando nas faculdades e tal, o final dela era meio tentando fazer uma conexão entre a ideia de startup, de empresa, e você enquanto profissional. Era convidando as pessoas a eles se interpretarem como startup, ele ser uma, mas como isso, né? Porque basicamente uma startup ela é uma empresa de base tecnológica, a gente sabe disso. Mas o que é legal numa startup é
primeiro você tem que ter uma preocupação em ter uma real entrega de valor, ou seja, você realmente tentar buscar solucionar problemas reais, né? Ou seja, entregar sucesso na vida do outro. Sim. Isso é um ponto. Se você, enquanto profissional, você faz isso, você tende a estar realmente no mercado, inclusive. Você está solucionando problemas ali. Quem não quer isso? Quem não quer um profissional que ele é bom, ele ainda vende para você, ele ainda é vendedor, porque ele é bom, ele se comunica bem e tal. E a outra questão é uma questão de escalabilidade. Toda startup ela tem que ser escalável, ou seja, você tem ali um custo que não se altera tanto, mas na verdade o retorno que você tem ali em termos de faturamento, ele escala, né? Ou seja, ele cresce exponencialmente e tal, diferente de um estabelecimento. Escalável quer dizer vender muito com o mesmo custo. Exatamente. Né? Escalonável quer dizer vender mais aumentando o custo junto. Né? Então a lucratividade e o risco de um negócio escalonável é maior. Aí exemplos, né? Um SaaS, que é um Software as a Service, como o Buscamilhas ou o Dot8 são escaláveis. Né? Quem mais que é escalável, que é conhecido no mercado, seria, por exemplo, a Amazon Prime ou a Netflix. Sim. Eles podem ter milhões de usuários, porém o núcleo de custo, de produção de conteúdo, etc., se mantém. Né? Agora, se você pensar num supermercado, ele é escalonável, porque ele tem que estar em ponto físico e ele tem que ter o produto para vender. Né? Você pode transformar isso em outra coisa, claro, em outro modelo de negócio. Ou construção civil. Hoje, né? Você não consegue escalar a construção civil. Talvez consiga daqui a pouco, se você fizer um curso da Flow e for pedreiro ou mestre de obra, você consegue escalar isso, né? Quer dizer, hoje você precisa de ter muito material de construção, muita mão de obra para você poder construir mais prédio. Então você vai ter que escalonar, você vai subir o custo junto com o faturamento. Exatamente. É isso. E essa questão, assim, se você, se pelo menos se perguntar, né? Ok, então como que eu faço para eu impactar a vida das outras pessoas? Aí realmente você tem que se lapidar, essa coisa de conseguir promover um relacionamento, solucionar problemas, liderar e tudo. Isso tudo nesse sentido, você procurar solucionar problemas. E a outra questão com as redes sociais, a gente consegue escalonar nossa imagem, né? Vamos dizer assim. Quando eu digo no sentido de reverberar a sua imagem para outras pessoas e tudo. Então é uma lógica meio de muito trabalho, nada muito simples. A gente tem muito jovem hoje que pensa que talvez, não, vou fazer uma coisa aqui, eu tenho certeza que daqui 2 meses eu tô rico. Nossa! E aí, porque a gente escuta umas coisas assim na internet, né? Um cara fazendo um vídeo com uma McLaren no fundo, contando dinheiro, muitas vezes o carro emprestado, eu não sei o quê. E na verdade ele vende uma imagem, um sonho que deixa o outro ansioso lá do outro lado da tela, né? Mas que na verdade, para aquilo ali na real, e se o cara está fazendo um trabalho direito, ele tem anos de trabalho. Talvez ele começou muito novo, talvez ele teve um pai e uma mãe que talvez estimulou, mas ele começou com 10 anos de idade. E ele foi dar certo com 20 anos, ok. Ou é uma mentira, que é o mais provável. Ou né? É uma mentira. Que é uma né? boa escola você tentar investigar aquilo, né? Que a Ferrari pode não ser dele, né? Pode ser alugada, pode ser montagem, pode ser um monte de coisa. Pode ser muita coisa. E me conta que já dá para contratar a Flow? Sim. É possível, né? De você acessarem tanto o LinkedIn da Flow, que aí no caso é Flow Hub, né? Tanto www.flowy, F-L-O-W-E, né? flowhub.com. O LinkedIn também é Flow Hub e o Instagram também é Flow Hub. Show. E lá já dá para contratar quais cursos que estão disponíveis? Na verdade, são profissionais, né? São tutores em que eles estão disponíveis para compartilhar suas experiências pessoais com as pessoas que estão no início de carreira. Então ali é mentorias e... na verdade é tutoria porque pega na mão mesmo. É diferente do curso. O valor inicial, a ideia é sempre de fazer com que o investimento ele seja uma porcentagem do trabalho da pessoa com o objetivo de fazer com que ele ganhe mais. Então a ideia é melhorar ele profissionalmente, ou seja, manter ele empregado, mas mais do que isso, que ele tenha uma ascensão profissional. Show. Então o valor hoje é de R$100 por mês, né? E que é um valor que se você for analisar... É irrisório. É irrisório. De graça. Mas literalmente você tem... A primeira semana é gratuita, então todo mundo que acessa pode seguir até 3 tutores gratuitamente e depois de uma semana que você opta ali por você pagar para você ter a tutoria de um profissional específico. Mas nisso ainda tem orientação com inteligência artificial
E agora o novo épico que está para ser lançado, agora em 2025, é de lá na ponta a gente poder falar dentro da metodologia Flow, com os scores desse profissional, quando uma empresa chegar para a Flow e falar assim, eu preciso de um profissional com essas características, a gente fala assim, a gente tem esses 8 aqui, tá aqui. E esses 8 estão capacitados no formato Flow. Legal. E me conta aqui, na sua carreira você sempre foi funcionário e aí você resolveu empreender? Essa transição interessa muito a audiência, cara. Maravilha. Tem muita gente na minha base que é o CLT que quer empreender. Perfeito. E o cara fica no meio do caminho ali, doido para fazer, tenta uma coisinha, volta. Sim. Então, empreender dá medo, cara. Isso é um negócio interessante. Foram quantos anos assim que você ficou como funcionário, se aprimorando? Então, a minha história é o seguinte, eu sempre fui um cara inquieto, mas sempre, quem me conhece sabe, aquele cara que é tipo o exército de um homem só, aquele cara que está se metendo em tudo ao mesmo tempo. Mas eu percebi que a minha missão sempre foi promover conexão entre pessoas. Isso é uma missão antiga minha. E eu fui detectar isso mais recentemente, né? E a Flow é muito fruto disso, inclusive. Mas o que acontece é que eu sempre fui aquele menino que acordava de manhã para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios, assistir como é que é o nome lá do Roberto Justus no programa. O Aprendiz. O Aprendiz. Eu sempre fui esse cara que foi apaixonado com isso. O Apprentice, o Sócio, o Marcos Lemones, muito bom. São excelentes, né? Então eu sempre fui esse cara. Por outro lado, eu tive uma experiência que é interessante, assim, porque aquela gana de sempre tentar romper as barreiras, eu comecei a fazer graduação em arquitetura e urbanismo. Então, na arquitetura e urbanismo, eu era aquele cara que estava envolvido com tudo. Então, eu nunca neguei nada. Inclusive, eu acho que isso é uma dica interessante para todo mundo, de verdade. Se envolva com o máximo de coisa possível. Catalisa esse processo no sentido de aprender com o erro e tentar coisa que não dá certo. Então, eu fazia de tudo. Assim. Inclusive, eu tinha que pagar minha faculdade, né? Meus pais ajudavam, eu tinha FIES. Então, eu tinha que pagar uma outra parte. Então, eu fazia tudo. Eu era monitor, eu fazia PIC, que é Programa de Iniciação Científica. A escola falava que estava precisando de alguém para fazer um trabalho de pregar plaquinha de patrimônio na universidade. Eu estava lá, eu tinha que pagar a faculdade, né? Uhum. Mas aí, assim que eu formei, meu sonho era morar fora do país para aprender inglês. Uhum. Então, eu fui para a Inglaterra trabalhar como au pair. Au pair é cuidar de criança. Então, eu fui cuidar de um menino, Luke. Eu cheguei lá, ele tinha 3 anos. Caramba. Eu voltei, ele tinha 4 anos de idade. Né? Quando eu voltei, ele tinha já feito 4. Fiquei 1 ano e meio lá. E nesse momento eu estudei na Universidade de Oxford, ou seja, eu só tive a oportunidade de estudar na Universidade de Oxford, estudar inglês lá na universidade também, porque eu rompi a barreira. Na época eu não tinha, eu tenho hoje 46 anos, isso há muito tempo atrás. Essa cultura do au pair ainda era menor, então eu tive quase que por conta própria, eu tive que contactar a família e tal. Mas é sempre essa coisa de tentar romper barreiras, tá? Mas vamos lá, perceba que a arquitetura estava aí. Quando eu voltei, 6 meses depois eu fui contratado para ser professor. Na mesma universidade que eu estudei, mas é exatamente porque eu era aquele cara caxião, gostava de estudar e me metia em tudo, fui convidado. E aí fiz 2 especializações, fiz mestrado nessa história toda, ou seja, estudioso, né, cara, igual você, que sempre gostou de estudar e tal. Daí talvez o jeito de falar, né, esse jeito de professor, mas está muito vinculado a isso. Mas a questão é, o empreendedorismo, ele o tempo inteiro ele vinha e voltava. Então eu era professor universitário, já trabalhei em outras empresas, até em prefeitura, em cargos ali técnicos, mas o empreendedorismo ele vem desde a infância. É aquele cara que pensa, vou vender peixinho no shopping, porque crianças vão gostar e tal. E aí voltava. Montei um escritório de arquitetura e urbanismo, que aí o grande diferencial era o escritório de arquitetura, ele é voltado para o retail design e para o branding, ou seja, eu só fazia projetos de arquitetura num pacote, em que a pessoa vinha querendo uma arquitetura comercial do projeto e muitas vezes a gente fazia o brand também, entregava um pacote, né? Então sempre tive essa pegada, era arquitetura mas no empreendedorismo, arquitetura na inovação, no UX, né? Uhum. Então eu tinha uma outra startup chamada Laços, Sabores que Contam Histórias, em que ela passou por uma aceleração, que na verdade a gente beneficiava produtos rurais, pegava produtos rurais e beneficiava, colocava na caixa e na rede social a gente vendia com a história da família, né? Só que na pandemia da Covid ela deixou de existir,
por motivos óbvios, não dava para fazer nada na pandemia, infelizmente, a coisa dificultou muito. E a Flow, ela estava junto ali, e a Flow sobreviveu e já tem aí 4 anos que ela está evoluindo, né? E agora ela está no ponto mais importante dela. E hoje você vive do seu empreendedorismo? Sim. Eu trabalho numa empresa norte-americana, remotamente, com inteligência artificial, né? E também com a Flow, né? Ah, isso que eu queria saber, cara, porque isso é público total do canal. Sim. Então você está no meio da transição. Exatamente. E aí você está construindo uma base para você poder fazer essa transição. Exatamente isso. E é interessante porque é aí que envolve essa coisa de pé no chão, né? Porque num primeiro momento as pessoas poderiam abrir mão. Então hoje eu desenvolvo eventos, eu tenho eventos na internet, eu sou professor universitário, eu trabalho nessa empresa, né, de norte-americana de inteligência artificial. Eu te falar que 100% dos empreendedores são assim. Tudo doido. São, mas tem que ser, senão... Doido. Então, bicho, hoje o cara me parou na academia lá, ele acabou de abrir um restaurante japonês lá no bairro, ele mexe com criação de cachorro e ele é sushi aqui no Liberdade. Então. Só isso que o cara é. Ainda é casado, tem filho, não sei o quê, papapá e aí que tá a questão da missão, né? Se a gente tenta realmente utilizar umas ferramentas tipo OKR pessoal, ou um Ikigai, começar com o Ikigai, né? Você tentar se perguntar qual que é o seu propósito profissional realmente, o que te move ali, o meu é a Flow. Show. Né? Então, neste momento, a gente está exatamente no momento em que o objetivo agora é só a Flow. Esse é o objetivo, porque lá na Flow eu vou ter tudo aquilo que eu gosto. Eu vou poder palestrar, eu vou poder empreender, eu vou poder liderar, tudo aquilo que eu gosto está lá. Então, esse é o meu foco. Muito em breve, essas outras atividades, elas tendem a deixar de existir para que seja só... Assim como você, né, André, que está aí empreendendo, mas hoje você está só por conta das suas empresas, né? Nossa, desde tem 2005. Muito tempo. Então, parabéns. Verdade, desde 2000, eu sou empresário oficialmente desde 2002. Eu tive uma lan house. Sim. E essa empresa aqui, eu abri ela em 2005, numa república estudantil. A gente não tinha mesa na época para trabalhar e eu tirava o colchão da cama para poder dar manutenção em computador. Eu e um sócio que não está comigo mais e tal, e bootstrapping total, nunca pus nenhum real. A gente foi acumulando capital e transformando isso em negócio, né? Sim. Aí agora eu estou querendo ir para o próximo patamar, aí estou me organizando para isso. Então, no caso também a Flow também é bootstrap total, e que isso é que cria, inclusive, esses momentos. Mas eu acho que a gente tem que ter maturidade de compreender os momentos também, faz parte. Né? Eu concordo. Né? Não tem jeito. Agora, é claro que se tivesse um investimento, que talvez nem seja o caso, a gente tem que tomar muito cuidado também. Aí já uma dica para quem é startupeiro aí, né? O pessoal das startups. Muitas vezes o sonho de um cara que tem uma startup é conseguir um investimento. Nossa, o meu sonho é conseguir lá R$1.500.000 de investimento. Nossa, talvez seja a pior coisa da vida da pessoa. É tacar fogo em dinheiro. Muitas vezes. E aí muitas vezes você abre mão ali de uma porcentagem tão grande da sua empresa. Vende a alma. Exatamente. Talvez uma coisa que você não necessita. Pois é, isso aí eu vou te falar assim, todos os caras que eu conversei que receberam investimento reclamam de investidor. Aquele povo não sei o quê, que me cobra demais, que põe meta absurda e perde o sentido, perde a essência. E se a startup dele tem realmente aderência de mercado e, portanto, vai ser sustentável no mercado, ele não precisava do investimento. Então, assim, de novo uma questão da ansiedade. Muitas vezes você está só precisando construir o negócio e aí tem toda uma estratégia de marketing, que é inbound, outbound, essas questões todas. Na hora que a coisa começa a evoluir, que você começa a ter faturamento, a coisa, ela, de forma sustentável, ela vai evoluir sozinha. E aí talvez você falou assim, 6 meses antes, você falou assim, cara, tem um cara querendo me dar R$200.000 por 20% da minha empresa, o cara vai lá e vende, R$200.000, você torra aquilo, você nem vê 200 mil, porque todo mundo acha, não, 200 mil pode ser muito dinheiro. 200 mil você torra, você nem vê, e aí você está amarrado com um cara que talvez desnecessariamente, talvez 6 meses depois você não precisava mais. Eu estou exatamente nesse momento, estou tentando ainda fugir desse momento aí. Pode ser que aconteça a qualquer momento, é lógico que é bem-vindo, né? Claro. Mas a gente fala no sentido de que tem que ser muito bem avaliado, tem que ter pé no chão, esperar a hora exata para essas coisas acontecerem. Tem que ter bastante pé no chão, eu não tenho nenhum.
Eu espero me tornar um dia, né? Eu sou investidor dos meus próprios produtos aqui, não tem nenhum investidor de fora me cobrando nada, não. Cara, massa. Pra gente terminar, eu preciso te perguntar uma coisa muito pessoal e polêmica, Sim. que eu sempre pergunto nos meus podcasts, que é, você acha que o empreendedor deve casar? Casar. Cara, rapaz, é realmente polêmico. Diante de tantos empreendimentos, você ainda vai empreender um casamento? Então, eu sou casado, né? Inclusive com uma mulher maravilhosa, a Andressa. Oh, isso é bom, hein? E, sim, cara, é engraçado, vamos lá. Isso é realmente uma visão muito pessoal. Né? Muito, muito pessoal. Gosto muito de escutar a história, que ela é sempre muito peculiar. Exatamente, porque isso é realmente algo que diz, vamos dizer assim, para umas pessoas vai funcionar muito bem, talvez para outras nem tanto, para outras pode ser um inferno, inclusive, né? Pode ser que não dê nada certo e realmente atrapalhe, porque no meu caso não, tudo funciona perfeitamente bem e eu vou ser bem sincero até que eu sou muito resolvido com as minhas coisas. Então eu sou trator, aquele cara que não para, né? Eu tenho certeza que é bem o seu perfil. Assim. Estou envolvido com tudo ao mesmo tempo e vambora. Quem conseguir me acompanhar tá comigo, né? Uhum. Mas quando o bicho pega mesmo, cara, eu vou ouvir a minha esposa. Por incrível que pareça, é impressionante como que, cara, que a percepção dela é a mais acertada no final das contas. Então, vamos lá. Isso, na hora que ela expõe lá tudo que ela pensa a respeito daquilo, ela abre um outro universo, cara, como se rasgasse uma membrana assim, te faz enxergar uma outra coisa e você fala assim, caramba, e é ela que estava certa no final. E é lógico que isso é um caso específico meu, tá? Então, vai respondendo a pergunta, o empreendedor deve casar? Eu acho que deve é uma palavra pesada. Ele pode casar. Se ele encontra uma pessoa, talvez, que tenha a mesma visão dele empreendedora, melhor ainda. Agora, mesmo que não seja, se eles conseguirem administrar bem isso também, perfeito. E tem pessoas que não vão dar conta, cara, que vai ter que fazer as coisas sozinho e vai tocar. Então, acho que não tem uma resposta única para essa pergunta, não, sabe? Não tem. É por isso que ela sempre volta. Porque a resposta é sempre peculiar, né? E é uma coisa que muda a vida toda, né? O tal do casamento, né? Sem dúvida, cara. Isso é real. Isso é verdade. E aí, a segunda pergunta é com separação ou comunhão de bens? No meu caso? Rapaz, aquele que eu nem sei. O meu é aquele que é separação total de bens, mas que é comunhão total de bens, uma coisa assim. Você casou sem definir? Sem definir. Então, total comunhão, de bens. não, é comunhão parcial, né? Mas você está casado há muitos anos. 14 anos. Ah, então. É comunhão parcial de bens, esse é o padrão, né? É o default do campo, o casamento. Qual é o default? Comunhão parcial de bens, que é tudo que é adquirido após o casamento, então é dos dois. Perfeito. É interessante. Tipo assim, normalmente, a maior parte das pessoas que eu entrevisto que dá uma resposta bem bonita igual essa que você deu agora, ela é rara, muito rara, tá? E eu preciso te falar isso, que você, se é verdade o que você falou, que eu acredito que é pelo que você expressou aqui, é raro, muito raro. Mas normalmente a resposta é de que o empreendedor não deve casar, é bem assim? Não, cada um responde de um jeito, assim, tive respostas maravilhosas aqui, tem até um corte que eu fiz com a Renata Pacheco, que é uma empreendedora que empreende uma hair clinic que chama, que trabalha com extensão capilar, super espalhafatosa. Ela respondeu sem pensar, não casar nem ter filho, deu uma gargalhadona assim. E teve a Priscila Spadger, que ela respondeu que casa, se você quiser casar, casa com separação total de bens e tal, entendeu? E colocou, ela é advogada, né, colocou lá e tal. Só que assim, as duas, na história delas que dá pra gente contar, elas não estão no primeiro casamento. Uhum. Entendeu? Então assim, eu entrevistei outras pessoas que têm uma história parecida com a sua, que deu certo de primeira. Então, por exemplo, eu falo assim, cara, pra todo mundo, empreende, vai dar certo, corre atrás do seu, etc, mas deu certo pra mim. Se o cara tiver uma história com empreendedorismo onde a vida dele virou um inferno, ele não vai querer empreender, entendeu? Sim. Aí tem gente que tem uma história com casamento que é horrível. A minha, por exemplo, foi horrível o casamento. Na hora que você fala isso comigo, eu falei, nunca que eu ia perguntar desse jeito. E hoje eu namoro, sou muito feliz com minha namorada,
gosto muito dela e tô lá nas minhas sessões de psicanálise tratando essa palavra, trazendo ela aqui pro podcast, entendeu? Para ver se eu reconstruo, né, uma história de outro jeito, porque eu tenho desejo pelo que você acabou de escrever. Tenho esse desejo, cara. Que isso, cara? Nossa, será que eu vou poder contar assim com a minha mulher? Será que eu posso confiar nela? Será que eu posso... Porque a minha ideia de casamento é eu ser, cara, você tem a senha do meu banco aí. Sim. Nós vamos casar com separação de bens, porque é uma questão estratégica. Sim. De negócio, né? Eu preciso te falar isso, que você vai começar a empreender. A comunhão de bens é uma fusão de CPF, você tem que tomar cuidado com isso. Se a Flor começar a ter dívida, bate na sua esposa. Se ela for bancária, por exemplo, que eu não sei, ela pode ser mandada embora por justa causa, entendeu? Tipo assim, você tem que tomar muito cuidado com essa fusão de CPF. Mas a confiança do casamento e do amor, ela não precisa de contrato. Que é o que você acabou de falar. Cara, na hora que o bicho pega, eu pergunto pra ela, entendeu? Quer dizer, é uma pessoa que você confia demais ali, que tá com você. Cara, isso é muito lindo. Mas é impressionante mesmo. Na minha família, por exemplo, cara, eu tenho 2 primos que são mais ou menos da minha idade, que parecem que tem um casamento desse jeito, os outros tudo foi caos, né? E eu tenho 2 tios também. Agora, os meus pais se separaram, assim, eu tinha 2 anos, a maior parte, quando você olha em volta, né? Igual eu tô te falando, você tem um casamento muito bonito, mas olha em volta pra você ver. Sim. Entendeu? É verdade. Na verdade, a gente está falando, né? Realmente não existe uma regra, não é fácil. Não. Um casamento nunca é fácil, né? Porque, na verdade, são 2 pessoas que tiveram formações distintas, então se juntaram ali. E aí a gente está falando sobre casamento. A palavra casamento, às vezes, as pessoas também não são obrigadas a casar. Apesar de que, quando você começa a analisar bem, normalmente os relacionamentos que o casamento não vem como uma formalidade tende a se dissolver lá na frente. Muitas pessoas até elas não casam e vêm a ter um filho lá na frente. Isso pode gerar algum problema e tal. Então, assim, tem os ganhos e as perdas no casamento. Cara, sempre tem. A relação ela sempre tende a se desenvolver. Você gosta de estatística? 50% dos primeiros casamentos terminam em divórcio. Os outros 50 continuam casados, mas não quer dizer que estão bem. Você deve conhecer vários, né? No segundo casamento é 70% e no terceiro casamento é 80% que vira divórcio. Que vira divórcio? Vai aumentando, então. Olha só isso. Então, cara, eu acho que acho que ninguém tem essa obrigação mesmo de se casar, né, cara? Eu acho que as pessoas têm que ser felizes, cara, no final das contas. De verdade, mesmo. E o seu conselho é qual? Casa ou não? Cara, eu acho que a pessoa... Vou te falar uma coisa. Eu tô lendo um livro que ele se chama Impacto Positivo. E esse livro, que ele tá realmente, eu tenho achado muito interessante, porque ele tá falando como que a melhor forma de você lucrar hoje, isso é muito atual, a melhor forma de uma empresa hoje, ela lucrar, é se preocupando realmente em fazer o melhor para o outro. Mas realmente, porque há pouco tempo atrás a empresa ela quer o lucro, independente se lá na ponta o cara ele vai se estrepar todo. Ele fala assim, é o contrário, cara. A boa empresa hoje é o cara que fala assim, ONG, vem aqui para dentro. Ou seja, todos os grupos humanitários e tal que era um problema lá atrás, o cara não queria nem ver, porque a empresa normalmente ele traz impacto ambiental, é o contrário. A boa empresa hoje é que fala assim, pode vir, vem junto comigo aqui e me ajuda a mudar o mundo. Se a gente for analisar da mesma forma com uma pessoa, o relacionamento acho que depende muito dessas coisas também, sabe? Então, assim, em termos de reflexão, eu acho que o impacto positivo, ele realmente vai para além do egoísmo do ganho individual também, sabe? O que é muito complicado. Mas... talvez essa seja pelo menos o início de um caminho. Se vira. Mas eu sei, eu não sei não. Mas é verdade, eu acho que é mesmo. No final das contas, cara. Isso aí. Cara, alguma mensagem final? Eu tenho um presentinho aqui pra ti. Opa! Mensagem final para quem tá assistindo a gente, para os nossos empreendedores do presente e do futuro. Maravilha. Bem, eu não pensei nada especificamente, né, para essa frase final, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que atualmente todos nós jovens, né, que estamos aí
Nesse momento profissional, inclusive, primeiramente a gente precisa estar muito antenado com as transformações que vêm acontecendo. E quando eu digo isso, eu não falo só assim, mas eu estou com o meu celular, eu sei tudo o que está acontecendo ali, por exemplo, nas redes sociais. Não estou falando disso. É de uma decisão de que lado você quer estar nessa história. Porque é muito essa história, por exemplo, de você ser consumidor, e quando você é só consumidor das coisas, na verdade você que está sendo consumido nessa história. Então tem muito disso. Né? É isso aí. Então se você é só escravo daquilo ali, eu utilizo todas as tecnologias, estou lá no videogame, eu estou lá nas redes sociais, eu uso um tablet incrível, mas talvez você é só consumidor, então você não vai impactar a vida de ninguém, na verdade você está sendo escravizado daquela história toda. É legal todos nós pensarmos como está do outro lado, do cara que é o cara que constrói aquilo ali e que vai impactar a vida dos outros. E o ideal é que seja para o bem, né, cara? Sobretudo hoje em dia, eu acho que o mais legal, eu sou muito dessa visão, que é uma missão que eu acho que vale a pena todo mundo pensar, é como impactar a vida do outro para o bem, sabe? Cada vez mais. Então, eu acho que é meio por aí. Então, dá uma olhada aí. Meu querido, eu já quero agradecer. Que maravilha. Ganhar presente é sempre bom, né, cara? É bom demais. Opa! Uau! Uma caneca super jovem, olha só. Não Posso só. falar que eu já vi. Aí, olha, gente! Não esquece de curtir a jornada super jovem e flui. Que coisa linda. Cara, obrigado por você vir. Rapaz. Show demais, obrigado pelo papo. Obrigado, eu só Vai posso dar agradecer. certo, daqui a pouco você vai chutar tudo e ficar só com a flor. É isso aí. E vamos ser parceiros, não tem dúvida nenhuma disso. Seremos sim. Obrigado, Valeu. André. Valeu. Você que está me seguindo, se gostou, curte, compartilha com seus amigos. Daqui a pouco vai aparecer um vídeo do seu lado direito, outro do seu lado esquerdo. Clique um dos dois que a gente se vê. E juízo, não faça nada que o Santos não faria. Valeu!